Bom, o funcionamento do carrinho ele se baseia em uma forma da transformação de uma medida em outra. Basicamente, o motor do carrinho é o próprio peso e ele gera seu próprio torque. Bom, o que acontece? Ao nós puxarmos a linha de eixo e ela chegar em sua altura máxima, o carrinho atinge a sua velocidade máxima, gerando uma energia potencial gravitacional. Nem toda energia potencial é convertida em movimento útil. Parte dela é dissipada sobre a forma de trabalho de força de atrito entre o eixo e o chassi e as rodas e o solo, e a resistência do ar, que é a força de arrasto. O torque é a força rotacional que move o carrinho. Ela é determinada pela tensão da linha e pelo raio do eixo onde a linha está enrolada. O peso em queda gera uma tensão na linha. Essa tensão aplicada no raio do eixo gera um torque que faz o eixo girar. O torque, por sua vez, é o que gera a força de tração no contato da roda com o chão, impulsionando o carrinho. Então, beleza, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente fez aqui no nosso carrinho, no eixo inferior do carrinho. Como vocês podem perceber, a gente aumentou aqui o eixo inferior para a gente meio que simular a primeira marcha, entendeu? A gente pegar o torque necessário para fazer meio que essa arrancada da primeira marcha. Então a gente precisou aumentar o eixo, entendeu? Ela estava muito fino antes, a nossa ideia era fazer uma estrutura cônica, mas a gente fez esse aumento da parte inferior para a gente poder simular a primeira marcha, entendeu? Aí é basicamente isso. Agora, nós vamos explicar o cálculo da energia potencial gravitacional, que vai estar aparecendo aqui, a fórmula, que é basicamente, energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes altura, a altura sendo a altura máxima que o peso sobe, limitada pela nossa linha, né, e pela altura máxima da torre, a gravidade sendo 9,8 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade normal, e a massa a massa em quilos da nossa estrutura. Agora eu vou tentar explicar a força torque, que vai estar aparecendo aqui, a fórmula do torque, que é basicamente o torque é igual ao raio do eixo em metros e a tensão da linha em newtons, né? E a tensão da linha em newtons a gente pode dizer que é basicamente a força-peso. E ela pode se dizer também que ela vai diminuindo conforme a aceleração. Vou explicar como é que é feito a análise da distância total percorrida pelo nosso carrinho. A distância total é a distância de propulsão mais a distância de inércia. E a distância da propulsão é basicamente formada pelo peso junto à tração na corda. E a distância de inércia, a gente já explicou isso, é quando o peso ele cai e o carro ainda ganha mais alguns centímetros de distância por causa da inércia. Como o Newton disse, um corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E é basicamente isso que aconteceu aqui, a distância total é a distância de propulsão mais a distância da inércia.